Boa tarde a todos. Estamos começando hoje mais uma reunião do FAPEI. Primeiro, eu vou fazer alguns informes, depois nós teremos, né, a contribuição da professora Gilca e, em seguida, de Felipe. Cada um vai expor em 30 minutos, depois nós faremos o nosso debate. Vocês, por favor, quem tiver alguma questão, que a coloque no chat, que Raíf e Crisliane vão passar para mim as questões para eu fazer para os professores, ok? Primeiro informe, ele diz respeito aos posicionamentos do GT15 da ANPED e da Associação Brasileira dos Pesquisadores em Educação Especial sobre o item 8, subitem 8.1 do parecer do Conselho Nacional de Educação, número 11, de 2020. Esse item 8.1, ele diz: os estudantes da educação especial devem ser privados de interações presenciais. Então, esses dois órgãos, né, que é a ANPED e a Associação Brasileira dos Pesquisadores em Educação Especial, eles defendem que não seja homologado esse parecer, né, e também que sejam retomados os debates sobre o ensino, né, com pesquisadores, com professores, sobre a educação especial, não é? Para que todos tenham direito à educação. Então, colocar estudantes, famílias nesse debate. Então, esse é um posicionamento. O segundo informe é o posicionamento do MIEIP, que é o Movimento Interfóruns de Educação Infantil, sobre o de repúdio também, né, sobre esse parecer, e eles também conclamam, né, os fóruns de educação infantil de todo o Brasil para manterem-se vigilantes à defesa intransigente do direito à educação para todas as pessoas. Ou seja, os fóruns estão cumprindo o papel deles, que é defender a educação infantil, né, que ela seja de qualidade, que ela seja democrática para todas as crianças que estão nela matriculadas e que têm direito a ela. O terceiro informe, ele é o posicionamento do FAPEI, né, que é o nosso fórum, que nós estamos nos posicionando com relação ao plano estratégico curricular e a proposta de arquitetura avaliativa da Secretaria, né, do Estado da Educação e Ciência Tecnológica para esse período do distanciamento social, né? Nesse documento que a gente elaborou, principalmente em relação à educação infantil, nós nos ativemos ao que ele diz sobre a educação infantil, né? Há uma consideração de se pensar sobre as atividades xerocopiadas, descontextualizadas, para o mero preenchimento curricular, não são adequadas, né, porque não contemplam o potencial das crianças de desenvolvimento de aprendizado, né, e também que elas não estão de acordo com as diretrizes mandatórias da faixa etária da educação infantil. E aí a gente considera que o desenvolvimento infantil extrapola aprendizagens que possam ser registradas em folhas. Então, nesse momento, precisamos pensar outras abordagens para a educação infantil, para essa relação com a criança nesse momento de pandemia. E eu ouso dizer também que não só nesse momento, mas é repensar essas atividades, porque, historicamente, as pesquisas têm nos mostrado o quão inadequadas muitas, não são todas, mas muitas dessas atividades são em relação à construção do pensamento da criança, a relação da criança com o conhecimento, que essas atividades, muitas das vezes, não favorecem de forma mais adequada. E a segunda consideração, que está colocada no documento, discutindo essas prescrições, refere-se à avaliação, né? Porque a avaliação na educação infantil ela é feita mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança sem
esse objetivo de promover, e não é para promover acesso ao ensino fundamental. Então, temos que ter muito cuidado e pensar que essa avaliação acontecer no nosso posicionamento após, né, o retorno das crianças no dia a dia, presencialmente. E, por último, pensar que as crianças continuam aprendendo e se desenvolvendo, né, nas interações com as famílias, com os responsáveis no espaço da casa delas. Então, as crianças ocupam um lugar de troca de aprendizagem e conhecimento na relação com os adultos com os quais convivem e confiam. Precisamos pensar nisso antes de elaborarmos esses documentos que vão trazendo uma avaliação que não seja a melhor forma para as crianças na nossa educação infantil. E esses posicionamentos, eles são importantes para a manutenção dos direitos das crianças, porque nós vivemos um momento em que nós não podemos deixar retroceder nos direitos que já foram conquistados, tanto no Brasil quanto no nosso estado aqui da Paraíba. E essa temática de hoje, ela ganha mais relevância ainda, né? Porque ela vai tratar para a gente do direito à cultura, né? Esse direito da criança à cultura, ela demanda das instituições de educação infantil outro olhar sobre as crianças e sobre o acesso delas aos produtos culturais. E isso, consequentemente, terá impacto nas propostas pedagógicas das instituições. Então, historicamente, a arte tem sido uma grande aliada das professoras, né, que trabalham, e dos professores que trabalham na educação infantil, cuja função nossa, né, de professores, é educar e cuidar as crianças com vistas à promoção do desenvolvimento integral e da autonomia, né? E aí, portanto, a arte, em todas as suas dimensões, a música, a dança, a literatura, o cinema, ela vai possibilitar às crianças a expressão do seu pensamento, dos seus sentimentos, dos seus modos de ver e de perceber a vida, de perceber a cultura, né? E hoje, mais do que nunca, a nossa sociedade, ela demanda uma formação humana de pessoas sensíveis, né? Sensíveis e autônomas. E aí eu pensei numa metáfora que eu gosto muito dela, da professora Inês Teixeira, quando ela fala do ofício docente, do ofício das professoras. Ela diz, eu falo nós, porque eu sou professora universitária, recém-saída da escola, tem pouco tempo que eu deixei as turmas de educação infantil de alfabetizadora. Então, eu me coloco como professora da educação infantil, porque tive a felicidade de vir para a universidade, eu trabalho com estágio, e no estágio eu volto a ser professora a cada estágio que faço com as minhas alunas. Então, ela diz o seguinte, que no nosso ofício de professoras, né, ele colabora para o renascimento da criança. Olha que coisa linda. Para que elas realizem o segundo nascimento, dando seus primeiros passos em sua inserção na cultura e na história humana. Então, os professores, segundo a Inês Teixeira, eles são artesãos da memória. Eu acho isso muito importante, né? Nós colocarmos essa questão da memória, da nossa história, da nossa cultura, para as nossas crianças, né? Isso é muito importante. E uma outra coisa que, assim, um outro pensamento que é importante, que eu quero trazer para essa tarde, é uma contribuição de Lores Malaguzzi, quando ele nos aproxima dessa metáfora da Inês Teixeira, quando ele diz que a criança tem 100 linguagens e lhes roubamos 99. Então, que essa nossa tarde possa nos ajudar a refletir sobre a necessidade de devolvermos às crianças essas 99 linguagens, né? E, para isso, nós vamos contar com a preciosa colaboração da professora doutora Gilca Girardello, que ela é professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, atua no programa de pós-graduação em educação, dentro da linha Educação e Comunicação. Ela possui graduação em Comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas
e doutorado em Ciências da Comunicação. Realizou pós-doutorado no Programa de Educação Urbana também, na State University de Nova York, como pesquisadora visitante, né? E ela pesquisa temas como comunicação, cultura, infância, imaginação, narrativa e formação de professores. Vamos ouvir a professora Gilka, prazer recebê-la, agradecemos a sua presença, né? E, em seguida, eu vou apresentar o Felipe, que é o nosso outro palestrante. Tá? Então, fique à vontade. Obrigada, então, Graça. Assim, quero começar, claro, né, saudando todos vocês aí, agradecendo demais ao Fórum do Agreste Paraibano de Educação Infantil pelo convite, né, agradecer a Fernanda Leal, agradecer a ti, Graça, o Felipe pela companhia, né, e a todos os professores, esses artesãos da memória, como tão lindamente a Graça já nos trouxe as palavras da Inês Teixeira, que coisa bem linda, tá? Então, acho que já começamos bem, agradeço muito, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer uma conversa boa aí, né? Bom, esse tema assim, é um tema, acho que é do coração da gente, né? Assim, os direitos culturais das crianças, o direito das crianças à cultura, né? E a gente vai ver que os direitos à cultura, eles estão estabelecidos em tudo quanto é documento, né? Eles estão fortemente na Declaração dos Direitos da Criança, eles estão na Convenção dos Direitos da Criança, eles estão no ECA, eles estão em um grande número de documentos, né, que eles afirmam os direitos que a criança tem de ter acesso à cultura, de conhecer a cultura da humanidade, é direito dela, de conseguir fruir cultura, de conseguir, sobretudo, fazer cultura, de participar até das decisões de política cultural que tem a ver com elas, né? Então, assim, a gente está aqui tratando da afirmação de um direito, né? E, obviamente, para a gente que está pensando a criança, especialmente no campo da educação infantil, mas não apenas, a gente vai começar, então, afirmando o direito à brincadeira. Tá? Então, eu pensei assim, de primeiro colocar duas questões mais gerais, primeiro em relação ao direito à brincadeira, depois trazer uma reflexão de um pedagogo italiano, Francesco Tonucci, que eu acho que nos ajuda a apaziguar a nossa alma agora em relação às crianças que estão em casa, né? E depois eu entraria no tema mais diretamente do foco da minha fala, que é a narrativa, a importância de a gente contar histórias para as crianças e, sobretudo, de escutar as histórias que elas têm para nos contar nesse momento, tá? Então, para entrar nessa questão do direito à brincadeira, eu queria pedir para o pessoal para colocar um pequeno texto que eu escrevi uma vez, tá? Para a gente poder ler junto, para entrarmos já na mesma página, tá bem? Então, uma vez me pediram, o pessoal dessa revista aí, Observatório Social, eles estavam querendo fazer uma matéria sobre contra o trabalho infantil, né? E eles estavam dizendo assim, olha, mas é muito difícil explicar para pessoas que não conhecem nada de criança, não conhecem nada de educação, por que as crianças têm que ter tempo para brincar, afinal? E eles disseram, olha, tem que ser uma coisa muito curtinha. Então, eu escrevi esse textinho aí, vou compartilhar com vocês agora, tá? É assim, ó, por que toda criança precisa brincar? E muito, não é pouco, não é só um pouquinho, é muito, né? Porque brincando, elas aprendem a escolher unido, unite, aprendem a imaginar, essa poça d'água aqui vai ser o mar. Aprendem a perseverar. Caiu o castelo, vou fazer de novo. Aprendem a imitar. Eu era o motorista, então, agora. Bum! Aprendem a criar. Ó, vou dar um nó aqui, outro ali, tá pronto o circo. Aprendem a descobrir. Olha, misturei amarelo e azul, olha o que deu. Aprendem a confiar em si mesmas. Olha o que eu consegui fazer. Aprendem novos conhecimentos. 29, 30, lá vou eu. Aprendem a fantasiar. Daí a gente voava. Aprendem novas habilidades. Eu vou fazer o cabelo da minha fada cacheado. Aprendem a partilhar. Tira, bota, deixa ficar.
Aprendem a inventar. Essa tampinha de garrafa vai ser o pratinho deles. Aprendem a pensar logicamente. Joga a bola para ele. Aprendem a pensar narrativamente. Eu vou te contar. Aprendem a interagir. Posso brincar com vocês? Aprendem a cooperar. Dá a mão que eu te ajudo. Aprendem a questionar. Será que é assim mesmo? Aprendem a memorizar. Vamos ver quem pula a corda até 100? Aprendem a conhecer suas forças. Deixa que eu defendo. Aprendem a conhecer seus limites. Eu tô com medo. Aprendem a encorajar. Vem que eu te seguro. Aprendem a fazer julgamentos. Assim não vale. Aprendem a analisar. Ó, bota os grandes aqui e os pequenos ali. Aprendem a devanear. Viagem, né? Viajar sem passaporte. Aprendem a compaixão. Dá a mão que eu te puxo. Aprendem a fazer analogias. Aquela nuvem lá não parece um dragão, um cavalo? Aprendem a organizar. Olha que legal a minha fila de carrinhos. Aprendem a fazer cultura. Vamos brincar de inventar piada? Aprendem a compartilhar. Pega essa boneca que eu pego aquela. Aprendem a perdoar. Tudo bem, já passou. Aprendem a desbravar. Vamos ver o que tem lá? Aprendem a construir. Era uma vez uma cidade assim. Aprendem a destruir. Vamos desmanchar para fazer outro? Aprendem a sentir. Fiquei com o olho cheio d'água. Aprendem a rir. Lembra aquela hora? Aprendem a olhar. Eu acho que aquela graminha ali é um gafanhoto. Aprendem a ver. Você está triste? Ou seja, aprender, ou melhor, brincar, é o principal jeito de as crianças aprenderem. Né? E não é alguma coisa que possa ser guardada para o futuro, não é alguma coisa que possa ser economizada, poupada, medida. Né? A única coisa que a gente pode fazer em relação à brincadeira é dar espaço, tempo para que ela aconteça na vida da criança, sabendo que ela não é supérflua, é que na brincadeira se forma a base de toda a experiência de pensamento e toda a experiência estética e imaginativa também da criança. Tá? Tudo que a criança precisa aprender nessa idade, ela pode aprender pela brincadeira. E a brincadeira é talvez o principal jeito de as crianças aprenderem. Né? Então, assim, eu faço minhas as palavras que a Graça disse aqui no início, em termos de reforçar aquilo que as crianças estão aprendendo nesse momento. Com todas as dificuldades desse momento, eu acho que já deu, tá, meninos? Acho que acabamos aí o nosso textinho já, tá? Então, assim, todas as dificuldades imensas que esse momento traz para nós agora, dificuldades de todos os tipos, né? Isso a gente pode saber, que as crianças não estão na escola, mas elas não estão deixando de aprender. E aí eu queria trazer, então, uma outra... Isso não quer dizer, evidentemente, né, a gente não esteja aqui desejando, defendendo, torcendo, afirmando o direito das crianças a frequentarem instituições, especialmente instituições públicas de educação infantil. Né? Isso é absolutamente fundamental, mas estamos vivendo um momento extraordinário. Né? E aí, para nos acalmar um pouco, para a gente sentir que a gente não tem que sair correndo para atender outras demandas que não são as demandas genuínas das crianças nesse momento, eu queria lembrar algo que esse pedagogo italiano tem dito, Francesco Tonucci, ele tem falado muito, ele tem estado muito ativo, enfim, na internet, em diferentes espaços de educação do mundo todo, dando pistas para os educadores e para as famílias em relação a ter as crianças dentro de casa, né? E aí eu fiz um resuminho aqui de algumas das coisas que ele diz. Ele diz, por exemplo, assim, ó, os protagonistas dessa escola caseira, dessa escola virtual, têm que ser as crianças, com as suas opiniões, os seus pontos de vista, os seus medos e as suas propostas. Né?
Ele diz que a gente tem que aproveitar a casa como um laboratório, como um ateliê, valorizando, por exemplo, ver como é que funciona a lavação de roupa, de repente até dobrar roupa, passar, de repente até com ela, com supervisão e cuidado, como é que funciona o sistema elétrico da casa, como é que funciona o sistema da água, como é que funciona o gás, com a ajuda dos pais, que eles vivam essas experiências, que normalmente são experiências de adultos, com as suas emoções, para depois compartilhá-las com seus professores e com seus colegas, da forma que for possível. Fazer coisas juntos. Ele dá um exemplo, assim, de repente, aprender como é que a gente prende um botão, escolher coisas interessantes da cultura cotidiana da criança e permitir que ela olhe aquilo, permitir que ela manuseie aquilo, permitir que ela aprenda com aquela experiência, que ela percebe que é tão valiosa para a sua cultura. Né? Construir juntos uma boneca, costurando paninho, cortando, fazendo um brinquedo que depois vai poder ser alguma coisa importante pelo resto da vida dela, porque foi aquilo que ela construiu com a sua família, naquele período em que ela só tinha o espaço da sua família, da sua casa para estar. Né? Ele fala assim, vamos considerar a cozinha como um laboratório onde a gente pode experimentar todo tipo de transformações, fazer pratos tradicionais da sua cultura, construir um livro de receitas que depois podem ser compartilhadas com os colegas, né? Claro, construir juntando, tirando foto, desenhando, com as linguagens a que ela tiver possibilidade, que depois seriam, então, as receitas da quarentena, né? Ele sugere também reconstruir, com a ajuda dos pais, a própria história pessoal da criança, por meio de, eventualmente, fotografias que se tem em casa, histórias que os pais, os familiares contam de quando ela era pequena, para que ela possa, de algum modo, contar oralmente o que foram esses 4 anos de vida que ela já teve, 5 anos, esses 6 anos de vida que ela já teve. Ele sugere, claro, ele está falando talvez de crianças um pouco mais velhas, que se leia um jornal, que se escolha uma hora do dia para pegar um jornal, assim, até em papel mesmo, quem tem acesso, e escolher uma daquelas matérias e ler junto, quer dizer, ler para a criança e discutir, conversar a respeito daquilo. E aí ele diz que a coisa mais importante de tudo seria encontrar um momento ritual na casa, na família, para ler em voz alta para as crianças. E aí, enquanto os professores, então, teriam que, claro, pedir ajuda, né, para as famílias, para que isso pudesse acontecer, ler, sei lá, 15 minutos todos os dias, né, sempre na mesma hora, no lugar, seguir essa leitura como uma telenovela, e evidentemente, ele está falando aqui de famílias que sabem ler. A gente sabe que na nossa realidade, muitas famílias não têm, não sabem ler, infelizmente, né? Então, eu acho que aí é que entra também um pouco do que a gente vai falar hoje, que é lembrar que o direito à cultura, o direito, inclusive, à literatura, que é por onde a gente vai entrar agora, ele transcende a possibilidade até de se ser ou não alfabetizado. Né? A valorização das histórias tradicionais, a valorização das histórias orais, a valorização da memória, não é? Como a Inês Teixeira, então, lembrou, os professores são artesãos da memória. Né? A possibilidade de trazer todas as pessoas para o entorno das crianças, valorizando a memória, inclusive a memória da própria criança que já tem também muitas lembranças, muitas coisas que ela tem o direito de lembrar, de contar, de compartilhar para conseguir elaborar, né? E então, assim, a gente pode entrar, então, nessa questão do direito à cultura por um dos seus exemplos mais fortes, que é o direito à literatura. Quem levantou essa bandeira lindamente, primordialmente no Brasil, foi o grande teórico da literatura, o grande pensador cultural, o grande humanista Antônio Cândido, que em 1988, que foi o ano justamente que foi promulgada a Constituição que nos pauta até hoje, a Constituição Cidadã, ele fez uma linda palestra chamada O Direito à Literatura. E ali ele dizia coisas assim, ó, a literatura, ela aparece como manifestação cultural em todos os povos, em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela. Ou seja, não necessariamente
o contato com os livros, mas o contato com a fabulação, com a invenção de histórias, com o acompanhamento de histórias. Ele diz assim, ó, assim como todos sonham, todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. O sonho traz a presença indispensável desse universo, independente da nossa vontade. Então, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção, ele diz. Então, essa literatura em sentido amplo de que ele está falando, que envolve as histórias orais, a memória, a partilha de experiências, a poesia, os refrões, o trabalho dos trovadores, dos cantadores, dos contadores populares, parece corresponder a uma necessidade universal, cuja satisfação constitui um direito. Então, ele diz que a literatura é um direito. E quando ele fala que a literatura é um direito, a gente sempre pode ler ali, trocar literatura por arte e por cultura, porque vale também, né? Quando a gente fala que a literatura é um direito humano, portanto, um direito da criança também, a gente também está dizendo que é direito da criança ter acesso à música, ter acesso às artes visuais, ter acesso ao cinema, de que o Felipe vai falar daqui a pouco, ter acesso, enfim, a todas as manifestações da cultura, né? E a gente sabe que especialmente num momento como esse que a gente está passando, a gente acaba tendo que meio que se reinventar, não é? Em muitos lugares onde está se pensando a escola e a educação hoje em dia, as pessoas têm falado que a escola tem que se reinventar, que a escola não é uma coisa estática, e que este é um grande momento, uma grande oportunidade para repensar e reinventar a escola, né? E a gente sabe que a literatura, a poesia, a arte, é uma das nossas maiores aliadas nessa reinvenção de nós mesmos. Isso acontece com as crianças também. Quantos contos de fada, quantos contos tradicionais trazem justamente essa questão para a criança? Quem sou eu? Quem é que eu sou? A gente conhece a história, por exemplo, do Patinho Feio, né? Que ele não sabia quem ele era. E ele estava muito triste porque ele pensava que era um cisne, e como cisne ele não se encaixava, ele não estava integrado na cultura, no ser cisne, né? Tem uma outra história que eu acho que é uma graça, assim, que é linda, 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 e que é maravilhosa para criança bem pequena, as crianças pequenas adoram, que é um livro chamado Fofinho, da Teresa Noronha, não sei se vocês conhecem, e é a história de um pintinho, só vou resumir aqui para vocês o principal da história. Esse pintinho, ele estava perdido, estava solto, não achava a mãe dele, estava solto no mundo, e não sabia quem ele era. E daí ele chegava para todos os animais e perguntava, o que você é? Então ele chegava assim, chegou para uma galinha, não, chegou para um pato, o que você é? Né? E aí o pato disse, eu sou um pato, e você? E aí o pintinho disse, eu também. E aí o pato, claro, se atirou na água, o pintinho se atirou na água também, claro que quase morreu afogado, e saiu assim todo engasgado, falando, eu acho que eu não sou um pato. E aí ele vai e pergunta para o cachorro, e quem você é? E o cachorro disse, eu sou um cachorro, e o pintinho, eu também. Ele louco para se identificar com alguém, louco para pertencer a alguém, louco para ser alguma coisa, e ele não sabia quem ele era. Né? Aí ele pergunta, tem uma hora engraçada que ele encontra um balde, pergunta, quem é você? E o balde diz, eu sou um balde. E aí o pintinho pergunta, o que você faz? Ah, eu entro lá dentro do poço e eu trago água. E o pintinho, eu também. E aí o pintinho entra dentro do poço, mas claro, acha a coisa mais horrível, aquele espaço do poço, escuro, úmido, solitário, e sai de lá dizendo, eu acho que eu não sou um balde. Finalmente encontra uma galinha. Né? E aí ele pergunta, quem é você? E a galinha diz, eu sou uma galinha. E aí ele pergunta, o que faz uma galinha? E a galinha fala, eu ponho ovos e eu aconchego, eu cuido de pintinhos. E aí o pintinho pergunta assim, o que é um pintinho? E aí ela fala, ora, você é um pintinho, você não sabia? E aí ele disse, é mesmo? Então você pode me cuidar? E ela fala, com muito prazer. E aí ela abraça o pintinho. E aí ele fica muito feliz, porque ele descobre quem ele é. Né? Então, as histórias como essa, elas tocam muito profundamente uma necessidade que a criança tem de saber quem ela é, né? De ir descobrindo quem ela é.
né? As histórias clássicas, tradicionais, elas têm esse papel de mostrar que o protagonista, então, o herói da história, né, muitas vezes é alguém pequeno, indefeso, inocente, pobre, desprezado, diferente, né, que vai para o mundo mesmo assim, encontra desafios, encontra problemas, perigos, mas também encontra parceiros, amigos, aliados, cúmplices, e consegue voltar para casa mais forte, mais confiante em si mesmo, descobriu quem ele era. Ou seja, as crianças têm necessidade das histórias que as ajudem a querer ir para o mundo, a querer confiar no mundo, para poder então descobrir quem elas são e se sentirem mais felizes e mais fortes. Não se está tratando aí de histórias que tenham finais sempre cor-de-rosas, inocentes e ingênuos, não se trata disso. Mas é preciso que as histórias deixem aberta uma porta, deixem aberto um horizonte, para que as crianças possam querer viver. Eu acho que o que a gente mais precisa é que as crianças queiram viver. E em momentos como esse que a gente está vivendo, que são momentos, assim, a gente não pode imaginar o quanto está sendo difícil para tantas crianças que estão enfrentando situações gravíssimas de sobrevivência na família, enfim, atravessando situações de luto, situações de tanta incerteza, né? Parece que aí as histórias entram, elas passam a ter um papel ainda maior, né? As histórias, a brincadeira, a imaginação. Tem o psicanalista Bruno Bettelheim, que foi um grande estudioso do papel da imaginação, do faz de conta e dos contos de fadas na vida das crianças. Ele falava assim, que em situações traumáticas, como, por exemplo, a criança vai ter que fazer uma cirurgia, né? Se os pais dela, os familiares, os professores puderem antes brincar com ela de médico, brincar com ela de sala de operação, né? Para que ela também possa até brincar com seus bonecos, ela possa falar para o seu, sei lá, para o seu palhacinho: olha, eu vou te dar um remédio agora, você vai dormir um pouco, mas depois, quando você vai acordar, vai doer um pouquinho, mas depois vai passar. Ou seja, que pela imaginação, pela brincadeira, pelas histórias, seja possível trazer algum continente imaginário e simbólico para as crianças, para que elas possam não ser apenas passivas, impotentes diante do mundo que elas veem como perigoso e ansiogênico à sua volta, mas para que elas possam também ser agentes, mesmo que seja na palavra que elas vão dizer para os seus brinquedos, para os seus irmãos mais novos, para as crianças da família, que elas têm a felicidade de ter perto delas, né? E aí, como o nosso trabalho de professoras, de educadores, ele nesse momento, especialmente para quem está na educação infantil, alguma coisa a gente pode fazer diretamente com as crianças, mediadamente, não é? Alguns áudios de WhatsApp, para quem consegue, tem sinal de telefone, alguns bilhetinhos que a gente pode colocar dentro da cesta básica que a escola envia para as casas, para as famílias, alguns materiais impressos, algumas coisas a gente pode fazer para estar perto diretamente das crianças. Mas muitas coisas nós vamos ter que trabalhar, estamos tendo que trabalhar, usando a mediação dos familiares, ou seja, o nosso trabalho aqui é o de abrir espaços de aconchego, de acolhida, também para as famílias, né? Porque as famílias vão ter que estar bem, elas precisam estar minimamente bem para garantir que as crianças possam estar bem também, né? E aí eu queria então trazer uma outra, deixa eu só ver como é que está o meu tempo aqui, como é que está o meu tempo, pessoal? Acho que me perdi um pouco aqui. Bom, alguém me dê um sinal aí, tá? Quando der para quando tiver na hora, assim, quando faltar uns 5 minutos para eu acabar, tá bem? Eu te aviso, pode deixar. Querida, Avisa, porque pode deixar. se eu bobear, eu vou embora, tá? Então você me avisa, Tá, por favor, tá, Graça? tá, Mas, eu então, aviso. então eu lembrei agora, eu queria compartilhar com vocês uma história que, que tem a ver com esse, que tem a ver com isso, tá? Que tem a ver com oferecer para as crianças algo que possa ser significativo, memorável,
tá? Para esse momento. E eu acho que quem diz isso é uma história que tem estado comigo essa semana, assim, todas as oportunidades que eu tive de contá-la, eu a contei, porque eu acho que ela tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. E é uma história que foi escrita pelo Walter Benjamin, que foi, imagina, um cara dos que mais profundamente estudou as crianças, compreendeu a cultura das crianças. Ele tinha um programa de rádio para crianças, né? Além de todos os estudos que ele fez sobre brinquedo, brincadeira, literatura infantil e tantas coisas mais, e foi também um cara que lutou, assim, com todos os recursos intelectuais que ele teve contra a opressão, a tirania, o autoritarismo, a barbárie, né? Então a gente tem muito a aprender com ele e com as pessoas que têm feito isso ao longo da história, né? E a história que ele conta é uma história assim, ó. Ele diz que era uma vez um rei que tinha todos os tesouros e poderes da terra, mas que não estava feliz. Ele estava muito melancólico, cada vez mais triste. E aí, então, um dia ele mandou chamar o cozinheiro dele. Ele falou: meu amigo, olha, você foi sempre maravilhoso comigo, você sempre me atendeu muito bem, mas hoje eu quero te pedir uma coisa muito especial. Vou te contar uma coisa. E aí ele contou que quando ele era criança, pequeno, ele tinha fugido junto com o pai dele, o rei, porque o reino deles tinha sido invadido por um reino vizinho. Então, esse rei, que era o príncipezinho pequeno, saiu pela noite de mão dada com o pai e atravessaram uma floresta muito escura e se perderam na floresta. E estavam, claro, com medo, porque viam os exércitos inimigos correndo atrás deles. E eles finalmente encontraram uma casinha no meio da floresta. Nessa casinha morava uma senhora, uma velha, que os acolheu com muito amor e que preparou para eles uma omelete de amoras. E aí o rei fala para o cozinheiro, ele diz assim: quando a comi, fiquei maravilhado. A omelete era deliciosa e me trouxe novas esperanças ao coração. Aí ele conta que na época ele não deu importância àquilo e que depois, quando ele virou rei, mandou buscar a velhinha, não conseguiu encontrar a velhinha e ficou sempre com aquela vontade, aquele desejo de comer aquela omelete de amoras maravilhosa que ele tinha comido na infância, naquele momento de incerteza e perigo. E aí então ele falou assim para o cozinheiro: então eu quero que você me atenda a esse desejo. Faça uma omelete de amoras igual a dela. Se você conseguir, eu vou lhe dar muitos presentes e tesouros. Se não, eu vou matar você. Aí o cozinheiro falou, e agora que vem a parte importante. O cozinheiro disse assim, eu vou até ler, porque as palavras do Benjamin são demais. O cozinheiro falou: senhor, pode mandar chamar imediatamente o carrasco. É claro que eu conheço todos os segredos de preparação das omeletes, eu sei como quebrar os ovos do jeito certo, eu sei os jeitos de misturar, de bater, sei as palavras mágicas que tem que dizer quando se bate os ovos, mas isso não me impedirá de ser executado, porque a minha omelete jamais será igual à da velhinha. Ela não terá os temperos que lhe deixaram, senhor, a impressão inesquecível. Ela não terá o sabor picante do perigo, a emoção da fuga. Não será comida com o alerta, o sentido alerta do perseguido. Não terá a doçura inesperada da hospitalidade, do ansiado repouso, enfim, conseguido. Não terá o sabor do presente estranho e do futuro incerto. E ao ouvir isso, o rei ficou quieto um tempo. Aí deu um monte de presentes para o cozinheiro e o dispensou em paz do serviço real. Aí eu acho que essa história que nos traz um momento de uma criança em um momento de perigo e de incerteza, né? Aí eu fico pensando assim, as nossas crianças também estão vivendo hoje um tempo de perigo, de incerteza, elas também estão tendo a sensação de um presente estranho e de um futuro incerto. Elas não sabem quando é que isso vai acabar. A gente sabe que a noção de futuro que a criança tem, ela vai sendo construída muito lentamente, né? O presente é o tempo da criança, né? A eternidade do presente. Então, eu acho que uma questão que a gente pode se perguntar agora é assim, o que a gente pode oferecer para elas agora, nesse
nesse tempo tão estranho e incerto, que possa significar também uma doçura inesperada, um aconchego de hospitalidade e de repouso, algo que possa trazer a elas novas esperanças ao coração, né? Eu acho que se a gente puder fazer isso, a gente já vai estar fazendo muito, tá? E aí, eu queria, então, trazer para vocês aqui o poder da troca narrativa, da troca de histórias, né? Para criar clareiras de encontro e de imaginação. De encontro, porque é o que a gente mais precisa nesse momento de isolamento, de distanciamento, a gente precisa estar junto, né? E claro, estamos nós juntos aqui de algum modo, né? Eu não estou vendo vocês, mas eu estou imaginando vocês, tá? Eu estou imaginando, eu estou tentando imaginar como é que está o tempo aí na Paraíba, eu estou imaginando vocês talvez em outros lugares também, estou tentando imaginar quem vocês são, né? Para que a gente consiga estar junto de algum modo, apesar da distância, por meio das telas, através dessas vibrações elétricas, esses bytes, que ainda bem que a gente os tem, né? Porque eles servem como que mensagens em garrafas que a gente lança ao mundo nesse momento em busca de encontro, né? E imaginação, porque nunca foi tão importante a gente inventar formas de estar junto, né? Nunca foi tão importante a gente encontrar, a gente imaginar um outro mundo, né? Então, tem um autor que eu gosto bastante, ele se chama, ele é um irlandês que trabalha muito com a questão do estrangeiro, com a questão da alteridade do outro, né? Ele diz assim, talvez, se a gente se sente hoje num labirinto, né, num labirinto sem saída, vamos lembrar que todo labirinto que tem entrada, tem também saída, e que talvez o conto de alguém contando para o outro a sua experiência, a sua história, a sua memória, possa ser o fio de ouro que vai nos levar para fora desse labirinto, né? Então, assim, para sintetizar a importância das histórias, e depois tem muito mais que a gente pode voltar a conversar na hora do debate, acho que talvez a coisa que a gente mais possa fazer pelas crianças nesse momento seja abrir espaços para que elas possam contar as suas experiências, para que elas possam dizer o que elas têm vivido, contar o que elas têm sentido, compartilhar os seus caminhos, os seus percursos nesse momento, né? Nas linguagens possíveis que estiverem às mãos delas. A fala, o desenho, a brincadeira, a construção de coisas, né? O olhar, enfim, que elas possam contar a sua experiência, porque elaborar a experiência, especialmente no caso de experiências difíceis como a gente está vivendo, é a coisa mais importante para a saúde emocional, para a saúde espiritual das crianças. E todo o resto que a gente poderá fazer depois tem que ter por base essa saúde. E aí, mais um lembrete. A gente não cria cultura do nada. A gente cria cultura a partir do nosso entorno cultural, a partir daquilo que a gente vê, ouve, conhece, experimenta, né? Então, também é importante que nós possamos contar histórias para as crianças, né? Que nós também possamos contar o que andamos fazendo, por onde andamos, o que temos vivido, o que temos experimentado, que a gente consiga escutar também as histórias dos pais, dos familiares, e consiga contar também para eles um pouco dos nossos percursos, das nossas pegadas, dos nossos caminhos, porque isso é o principal. O resto a gente constrói a partir daí, né? Só para encerrar mesmo agora, tem algo que me inspira muito, que são as palavras do mestre Daniel Munduruku, em que ele diz que ele, como professor, não é? Ele, como professor indígena, ele sempre soube que o mais importante de um professor indígena, na cultura dele, era deixar que os sonhos que as pessoas tinham sonhado aflorassem, que as pessoas pudessem contar os seus sonhos, né? Mesmo dentro de um espaço educativo. Isso era o espaço educativo, era contar os sonhos, né? E ele estranhou quando ele se aproximou da escola dos não-índios, da escola ocidental, da escola dos brancos, quando ele viu que os professores faziam o contrário, ficavam botando coisa para dentro, só das crianças. E ele diz que aí os sonhos ficavam entalados, não conseguiam sair, né?
E ele dizia assim, mas para que os sonhos saiam, é preciso que a gente compartilhe os nossos sonhos também, para inspirar as crianças a contarem os seus. Né? Então, com essas palavras eu encerro. Depois, se a gente tiver tempo de conversar um pouquinho mais, a gente traz mais algumas ideias a respeito da importância da narrativa, especialmente nesse momento, para a cultura das crianças. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Gilca, pela contribuição valiosa. Né? Eu venho discutindo isso com as minhas colegas lá de Belo Horizonte, nessa necessidade de ouvir a criança, dela narrar suas experiências nessa pandemia, né? Elas estão preparando o que farão com as crianças, né? Elas estão fazendo teletrabalho, e eu venho defendendo essa possibilidade, que não só a educação infantil, mas o ensino fundamental também, eles precisam desse espaço para narrar, e as professoras também. É fundamental, concordo. Todos estamos precisando disso, né, Graça? Todos. É muito importante isso. Muito obrigada. Vamos ouvir agora o professor Felipe. Felipe Leal Barquete, ele é mestre em educação pela UFPB, graduado em imagem e som na UFSCar, São Paulo, e faz especialização em educação transformadora na PUC Rio Grande do Sul. Trabalha com cinema e educação desde 2005, com oficinas de cinema na escola, cineclube e na formação de coletivos de criação cinematográfica. Curtas e longas metragens, atuando nas áreas de direção, produção e montagem. Trabalha desde 2006 com projetos de cineclubismo, como o Cine UFSCar e o Cine São Roque, em São Carlos, Tintim Cineclube, em João Pessoa. Viveu e trabalhou em São Paulo entre 2010 e 2012, atuando na produtora de filmes para bailar, com prestação de serviços audiovisuais para instituições públicas e privadas na criação de vídeos institucionais, web TV, cobertura de eventos e streaming. Atualmente reside em João Pessoa, onde desenvolve projetos e pesquisas sobre o nexo entre cinema e educação. É fundador e coordenador do Grupo Semente Cinematográfica, que é onde eu fiquei conhecendo o Felipe, né, Felipe? Conheço alguns trabalhos que ele já fez, fico muito encantada. É professor da Rede Municipal do Conde, fundador e membro do Núcleo de Educação Transformadora da Paraíba e coordenador da Rede Quino, Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual. Então, vamos ouvir as contribuições de Felipe da nossa tarde. Tem meia hora, tá, Felipe? Quando faltar 5 minutos, eu te aviso. Então tá. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo, né? Então tá. Bom, queria começar agradecendo também, Graça, Fernanda, todo o pessoal do evento, né? É uma alegria para mim estar aqui, eu aprendo muito, estou aprendendo muito com o que eu estou escutando, eu escutei também os encontros anteriores, né? E o legal de participar de eventos como esse é nos colocar diante do desafio, né? De aprender coisas novas, né? Ler sobre, mais sobre o tema do evento e conseguir também articular, elaborar um pensamento mais direcionado para a temática do evento, né? Então, foi muito pertinente esse convite, eu estou aprendendo muito com o que eu estou tendo acesso, né? Professora Gilca, eu estou profundamente afetado pela sua fala, sabe? Meu coração esquentou, eu não te conhecia, aí quando eu mandei o convite, algumas pessoas que te conheciam falavam, nossa, a Gilca é ótima e tal. Eu pensei em te procurar, né, na internet antes de fazer esse encontro, mas acabei não deu tempo. Então, eu tive a felicidade de conhecer agora, ao vivo, fazendo a sua fala, né? E estou profundamente afetado não só pelo que você falou, mas pelo modo como você comunicou, pelo sentimento que você trouxe, a energia que você emanou, né? E isso é muito importante, inclusive tem a ver com a minha fala agora que eu vou falar. Bom, Graça, agora eu percebi que eu te mandei um currículo anterior, eu já não sou mais professor da Rede do Conde, mas eu achei interessante porque essa narrativa desse currículo mostra um pouco como que eu cheguei na educação, né? Então, a arte e educação, através do cinema e do audiovisual, foi a forma de entrada na educação, né? Foi através
dos meus trabalhos com arte e educação em escolas que eu me interessei e fui buscar o mestrado em educação, e junto com Ana Bárbara Ramos, que é uma arte educadora, documentarista aqui da Paraíba, a gente criou o grupo Semente Cinematográfica, né? Então, a gente trabalha já há 6 anos com formação de professores, contextualizações metodológicas na área de educação audiovisual, né, e oficinas também, ateliês de criação cinematográfica com os estudantes. E, então, foi através da arte e educação que eu fui tendo, pouco a pouco, o contato, não só com o saber elaborado da educação, né, mas a dimensão afetiva, né, o modo de se ocupar, né, de se preocupar e de agir no mundo através das lentes de quem atua na área da educação. E isso para mim, é um movimento de desenvolvimento pessoal e espiritual, sabe? Então, eu aprendo muito com todas as professoras que eu já tive contato até o momento, né? O nosso trabalho, ele se consolidou no município de Conde, né, em 2 escolas do Quilombo Guruji Ipiranga. Então, foi uma experiência desde 2014 para Ana Bárbara, eu cheguei em 2016, né, e aí a gente, então, trabalha em parceria com a escola, trabalhamos em parceria com a Escola Municipal José Albino Pimentel e a Escola Lina Rodrigues do Nascimento. Depois fizemos um trabalho também no interior, e na capital, a gente fez um trabalho de contextualização com a Escola Nossa Senhora do Carmo, lá em Bananeiras. Estou vendo que a Lidiana está aqui, eu não sei se tem mais gente. O pessoal lá de Isabelê, o pessoal de Nova Palmeira também, e o pessoal de João Pessoa, já trabalhamos lá também. Então, cada uma dessas experiências nos fez ter contato com diferentes formas de experienciar a educação audiovisual na interação com diversos projetos político-pedagógicos, né? Então, o que eu trouxe para conversar com vocês hoje é compartilhar alguma coisa dessas experiências e tentar sistematizar dentro do tema que a gente está colocando aqui, se propondo a trabalhar, né? Questão do direito das crianças nesse contexto da pandemia e também da pós-pandemia. Então, eu queria deixar aberto aqui o canal de comunicação, tá? Então, se alguém tiver aqui a vontade de colocar questões aqui no chat, podem me interromper, tá? Eu acho que vai ser até interessante se isso acontecer, porque daí vai ajudando a tornar mais significativa essa experiência, tá certo? Então, tá. Acho que uma das coisas que eu acho que a gente pode pensar quando a gente olha hoje para a questão do direito das crianças na pandemia é que a pandemia ela acelerou um processo, né? Um processo que tem gente que chama de transformação digital, né? E talvez ontem eu ouvi numa das lives da vida aí que em alguns contextos a pandemia acelerou de 5 a 10 anos certos processos de digitalização, enfim, e da forma como a comunicação acontece entre as pessoas, né? Então, isso a gente tem que pensar um pouco o que é isso na educação, né? O que está sendo isso na educação e qual é o impacto disso, né, para as crianças, né? Mas também para os professores, né? Então, e aí a gente entra no campo aqui da cidadania digital, né? A gente está no campo da cultura digital, né, que é uma das competências gerais da BNCC, né, se não me engano, e a questão da cidadania digital, né, assim, como que as crianças e os adolescentes, né, mas aqui a gente vai dar o foco para as crianças, como é que elas interagem nesse mundo, nesse lugar que é público, mas ele é digital, ele é virtual, mas ele é público, né, e ele deveria ser acessível a todos, né, e uma das questões que está colocada hoje é que a pandemia também aprofundou, né, ou pelo menos revelou com uma nova roupagem a profundidade das desigualdades sociais e do acesso, né, à tecnologia, né, as condições básicas para que a gente possa interagir nesse mundo digital, né, e no campo mais específico, né, do ensino-aprendizagem, né, das interações escolares, isso tem sido muito dramático para muitas crianças que não têm acesso, né. Então a gente, é uma questão para a gente se pensar, a questão da cidadania digital e como é que a gente media a inserção das crianças nesse
novo lugar público, né, que já existia, mas que agora está sendo talvez uma das nossas principais, os nossos principais campos de interação sociais, né? Então, agora, o que também está sendo feito para que a sociedade consiga, as famílias, os professores consigam lidar com esse momento de dificuldade. Isso é uma outra discussão interessante que a gente pode fazer, né? Quando começou a pandemia, a gente fez uma pesquisa, que foi uma pesquisa, cerca de 200 professores, a gente se propôs a escutar cerca de 200 professoras, né, a maioria mulheres, sobre esse momento, né, e conseguimos identificar um pouco os problemas e as dificuldades, né, e tem certos problemas que a gente não tem como resolver nesse momento, né, que envolvem o uso do audiovisual, né, que envolvem o uso dos dispositivos, conexão da internet, isso não é muito simples a gente resolver, isso eu acho que vai virar, na verdade, material para o próprio desenvolvimento de pensamento e da nossa politização, né, para poder exigir esse direito, que esse direito seja universalizado, né, nos próximos anos, agora que a gente sair da pandemia, né. A pandemia revelou o quanto isso é importante e o quanto a gente tem que lutar para a universalização desses serviços e do acesso, né. E agora, o que a gente pode tentar desenvolver alguma coisa aqui é como a gente pode lidar agora com isso, né? Como é que a gente pode contornar essas situações, tanto em termos de buscar recursos técnicos, tecnológicos, metodológicos, né, artístico-pedagógicos que possam facilitar, né, que possam tornar essa experiência potente, né, a experiência da aprendizagem remota, híbrida, né, e, ao mesmo tempo, pensar também a dimensão das articulações sociais necessárias, né, a solidariedade, como é que a gente pode construir essas relações de solidariedade nesse momento em que a colaboração é tão importante para a gente contornar essas dificuldades, né. Quando eu conversei com a Graça, no começo, né, da nossa conversa, ela falou assim, você podia colocar algumas questões sobre dicas, né, para as professoras lidarem com o audiovisual, né, nas suas experiências e tudo. Daí eu falei, tá, Graça, mas aí eu vou fazer, sei lá, um mini tutorial aqui de como posicionar a luz, de como fazer enquadramento, posso até fazer, né, e se for da vontade de vocês, aí é só colocar aqui no chat, eu posso dar algumas dicas nesse sentido. Mas esse tipo de saber, né, não é uma coisa que já está relativamente acessível na internet, não é muito difícil acessar esse conhecimento, né. Mas aí eu perguntei, Graça, mas como é que a gente pode provocar uma reflexão sobre, vamos dizer assim, um certo modo de usar o audiovisual nesse momento, um certo modo de trabalhar com a linguagem audiovisual e cinematográfica nesse momento, né. A gente sabe que existe uma resistência muito grande das professoras, né, nas nossas experiências presenciais, a gente já lida com isso há algum tempo e sabe que existe uma resistência muito grande das professoras. Uma resistência que, em parte, demanda, de fato, um desenvolvimento técnico, né, uma habilidade em lidar com esses aparatos tecnológicos, né, o celular, o computador, a habilidade de edição, a habilidade também de produzir arquivos, subir na internet, esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, existe um outro tipo de habilidade que tem mais a ver com um certo modo de se portar diante dessa nova linguagem, dessa nova forma de interação, de comunicação, né? Achei incrível a naturalidade com que a Gilca consegue se portar aqui na frente, né? Olhando sempre para a câmera, interagindo muito bem. Eu já tenho uma certa dificuldade, eu prefiro olhar para um olho, que eu estou olhando para a Ilma aqui, para eu poder ter conexão humana aqui com alguém, para eu poder criar uma interação, né? Mas essa são estratégias que a gente cria para conseguir ficar à vontade e efetivamente compartilhar e colocar realmente os nossos afetos em jogo, né? Porque talvez uma das coisas mais difíceis para a gente, quando a gente pensa no ensino remoto, né, no ensino híbrido, principalmente no ensino remoto, eu acho que é vincular afetivamente, sabe? Realmente a gente conseguir estabelecer um lugar comum, né, mesmo que seja virtual, mesmo que seja emocional, né, mas que a gente consiga efetivamente estabelecer um lugar em que a comunicação flua, sabe, em que a gente possa efetivamente viver uma experiência juntos,
né? E aí a gente entra numa dimensão da linguagem que eu queria desenvolver aqui mais com vocês, né? Que é interessante que haja um mínimo de contato e conhecimento sobre isso, para que a gente possa lidar com mais naturalidade, com mais segurança, né, sobre isso, né? Bom, a primeira coisa que eu acho importante em termos da linguagem audiovisual e que faz sentido se apropriar nesse momento é o entendimento de que o audiovisual ele trabalha numa outra lógica de espaço e tempo, né? Os espaços e os tempos eles podem ser manipulados no audiovisual, né? Então, aqui nesse momento na tela, eu estou na Paraíba, já eu não sei onde ela está, né? Mas ela está em outro lugar, então a gente está aqui articulando dois espaços. Pode ser que haja um delay aqui entre a minha conexão e a de Jailma, que faz com que a gente também esteja operando em duas temporalidades diferentes, né? E além do que a dimensão dos tempos internos, né? Eu não tenho filhos, né? Mas eu passei, acho que 2 meses com a minha sobrinha de 4 anos, e fiquei observando o modo como ela interage nas aulas que ela tinha, né, com as professoras, e aí eu percebi a interação também dos tempos internos dela, né, os tempos emocionais da criança, a relação com os tempos internos das professoras, então tudo isso está em jogo, né, a gente está num lugar em que os tempos e os espaços, eles são manipuláveis, né, eles se articulam, né, e aí a gente tem que ter consciência de que isso está acontecendo, para também saber manipular ele em benefício, né, das nossas intenções de aprendizagem, de educação, enfim, né. E aí, o que pode ser uma prática de ensinar e aprender nessa nova linguagem, que não é nova, né, mas enfim, nessa nova linguagem para muitos professores, né, ou que de fato é novo, né, a necessidade, a exigência de que isso seja feito dessa forma como está sendo feito atualmente na pandemia, né? Como a professora Gilka trouxe muito bem, né? Esclareceu bastante, né? As possibilidades de aprendizagem da criança no núcleo familiar, né? Dentro de casa e tudo mais. Então, como que a gente pode pensar práticas que consigam articular, que não resistam a essa nova linguagem, né? Para as professoras e para as crianças, né, mas que elas consigam realmente, com simplicidade, se apropriar, né, dessas experiências. Bom, então isso é uma coisa que eu, enfim, queria pontuar, né. Uma outra questão da linguagem que eu acho importante é que, bom, a gente tem a dimensão estética, a dimensão artística, que a professora Gilka também trouxe bastante, eu posso até, enfim, refletir mais sobre isso daqui a pouco, mas, assim, tem uma outra questão da educação através do audiovisual, né, ou da educação audiovisual, que tem a ver com os modos como a educação efetivamente se manifesta, né, os processos de aprendizagem efetivamente se manifestam com o uso dessa linguagem, né. Então, quando a gente parte de um entendimento de que as crianças e nós também, né, a gente aprende, né, de uma forma na relação com o outro e com o mundo, mediado pela linguagem, né, a linguagem audiovisual é uma dessas linguagens que mediam a nossa relação com o mundo, né, e ela tem uma singularidade, né, ela tem uma dimensão afetiva e emocional, né, muito, muito singular, né. E como é que, então, a gente pode mobilizar essa linguagem, que não é a linguagem da escrita, né, não é a linguagem oral, verbal, mas ela articula essas linguagens também, se a gente quiser. Mas como é que a gente pode articular essa linguagem dentro de um processo de ensino-aprendizagem, né, ou mais do que isso, né, dentro de outros processos que tocam a educação, que são caros à educação. Teve um momento que eu perguntei para a Graça, na nossa reunião de preparação, né, eu não sei se você deve lembrar, Graça, mas eu falei assim, não, mas, assim, para a gente descomplicar o audiovisual, vamos fazer assim, ó, tira o audiovisual, né, tira as dificuldades, esquece essa parte. O que é importante nesse momento, né? E aí eu me lembro que ela trouxe assim, é o vínculo, né? É o apoio às crianças, é o apoio às famílias. Falei, pronto, agora volto com o audiovisual, né? E aí a gente vai buscar recursos dessa linguagem, né? Que consigam dar conta dessa prioridade, que é a prioridade que Graça colocou ali para ela, a questão do apoio, do vínculo, de sustentar, fortalecer os vínculos.
mas podem ser outras, né? Podem ser algum tipo de aprendizagem específica. Então, e aí, beleza, aí a gente, uma vez entendendo o propósito de uma determinada prática, quais são as singularidades dessa linguagem, como é que a gente pode efetivamente trazer, articular, fazer acontecer, né, dentro dessa relação remota com as crianças, né. Bom, uma coisa que é interessante, e provavelmente todos aqui, ou a grande maioria já deve ter percebido, porque todo mundo usa o smartphone, né, mas é porque o celular, ele, mais do que isso, o ato de produzir uma imagem, o ato de registrar alguma coisa, ou de filmar, né, os gestos que são possíveis com a câmera, eles nos colocam numa posição bem específica, que é uma posição de observador, né, então, quando eu filmo algo, eu me distancio daquilo do qual eu estou filmando, por mais que eu também possa manter um vínculo direto com aquilo ali, mas eu estou me distanciando de certa forma, e esse distanciamento abre um campo, abre um espaço muito potente, né? Abre um espaço muito potente, em que ali eu posso trazer muitas estratégias de mediação, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, promover experiências estimular a curiosidade das crianças, estimular a capacidade investigativa das crianças. Então a professora Gica colocou, como é que ela pode entender mais sobre o sistema elétrico, sobre como faz uma comida, sobre como passa roupa, como é que eu posso fazer ela, estimular com que ela construa uma narrativa sobre isso? Então, como é que eu posso, por exemplo, propor que ela pegue a câmera e faça uma gravação sobre essa experiência, né? Ela entreviste os pais, ela entreviste os irmãos, se ela tiver, né? Entreviste a avó, ela pode buscar saber através dessa linguagem, utilizando os recursos dessa linguagem, e compartilhar com seus pares, por exemplo, né? Então, essa dimensão investigativa é uma dimensão que dá para a gente pensar. E aí, dentro disso, a gente tem muitos, que a gente chama de dispositivos, que são práticas, são jogos, são brincadeiras com audiovisual, que podem fazer com que essa experiência seja mais divertida para a criança. São jogos que a gente pode propor que, por exemplo, tenham regras, né, que elas podem certas coisas, não podem outras, e assim estimula essa dimensão estético afetiva, né, da experiência, a relação a interação das crianças com os outros pares, né, e aí isso pode fazer com que a gente tenha resultados muito interessantes. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem um dispositivo que chama fotografia narrada. Então, a gente chega, pede para a criança escolher alguém, fazer o convite para que essa pessoa pegue uma fotografia e mostre para a câmera e conte as suas memórias associadas àquela fotografia. Então, quer dizer, essa prática é uma prática que resgata as memórias de uma maneira muito potente, né? Muito potente. A gente tem uma experiência no Quilombo em que a gente fez esse trabalho com a fotografia narrada num encontro entre grupos de coco de roda, dos mais velhos com os mais novos, né? E aí essas duas gerações se juntaram, fizeram uma roda, dançaram juntas e fizeram essa prática da fotografia narrada. E isso fez com que ali acontecesse uma verdadeira experiência de transmissão da memória ancestral, né? Dos mais velhos e dessa experiência da transmissão cultural, né? Então, essa prática é muito potente, estimula o envolvimento entre os mais velhos e os mais novos, né? Uma outra experiência que a gente pode fazer, por exemplo, é a de produção de fotografias, né? Por exemplo, propor que as crianças tirem fotos sobre algo que seja o desafio do momento. Então, por exemplo, tira foto daquilo que você tem mais curiosidade na sua casa nesse momento, por exemplo, enfim, né? Ou tira foto dos ofícios da sua mãe ou do seu pai no dia a dia na sua casa, né? Ou tira foto das plantas, enfim. Quer dizer, esse exercício de ajudar a olhar, né? Ajudar a olhar, desenvolver a sensibilidade do olhar. Essa é uma outra prática que funciona bastante, né? Nas escolas a gente costuma fazer isso dando volta no quarteirão, né? A gente já fez, por exemplo, um trabalho interdisciplinar com as águas do Quilombo, e a gente fez esse exercício para produzir imagens, encontrar a água no Quilombo, né? Seja nas nuvens, no coco, na caixa d'água, nos rios, né?
Então, através dessa mediação dos dispositivos de produção da imagem e de som, então a gente foi atrás e foi se relacionar diretamente com o mundo e, com isso, viver experiências, né, e a partir daí construir conhecimento, né. Uma outra prática que é boa também é um dispositivo que chama Sons ao Redor. Então, a gente pode estimular com que as crianças usem só o microfone do celular e busquem se sensibilizar aos sons ao redor. E com isso, enfim, costuma ser muito divertida essa brincadeira, elas adoram. E depois a gente vai escutar esses sons e criar narrativas em torno desses sons. Então, é uma outra maneira também da gente articular essa linguagem, né, com experiências que têm muito potencial interdisciplinar e transdisciplinar também, né. Aí vai depender da criatividade, né, das educadoras, de como isso pode se relacionar com as questões que estão sendo trabalhadas num determinado momento, né, da turma, né. Bom, dito isso, bom, tem alguma questão, pessoal? Posso continuar? A utilização do audiovisual em excesso não prejudicaria a leitura e manuseio dos livros infantis em papel? A Regiane traz essa questão. Ruth, quantos desafios temos tido nesse tempo? Como fortalecer esses vínculos de proximidade e presença afetiva com as crianças bem pequenas, utilizando os recursos audiovisuais? Interessante essa questão dos tempos externos. É preciso considerar todos os aspectos da vida e da realidade individual de cada criança. É preciso conversar e conhecer sobre os diversos contextos. Bom, então, Rejane, Ruth e Angélica. Bom, olha, essa questão do tempo de tela, né? Gente, ó, uma dica, tá? Ninguém me pediu para fazer isso, não, tá? Aqui eu lembrei agora com essa pergunta. Tá tendo um evento do Instituto Alana sobre ser criança no mundo digital. Muito legal, só procurar lá, esse nome que eu falei, que tem uma série de conversas muito interessantes sobre esse tema, tá? E um dos temas que está sendo colocado lá é essa questão do tempo de tela. O que é relevante, porque nesse momento da pandemia, sempre, né, mas principalmente nesse momento da pandemia, o uso do celular para, por exemplo, ficar vendo desenho, né, ele é um uso muito recorrente, né, até porque muitas famílias, né, a mãe tem que trabalhar, enfim, quando é mãe solteira principalmente, né, mas mesmo quando tem mãe e pai junto, assim, tem que trabalhar. Eu mesmo estou trabalhando 3 vezes o que eu trabalhava antes. Então, ter criança junto em casa, às vezes a gente precisa criar algumas estratégias para a gente poder liberar tempo para a gente, né? E aí, geralmente, a gente vai lá e coloca a criança vendo um filme, né? Então, assim, quer dizer, o audiovisual, ele já é um recurso utilizado para o entretenimento, né? E aí, quer dizer, e além disso, eu vou ainda colocar a criança na frente da tela para poder se relacionar, né? Isso é uma questão. Bom, isso, claro que depende de cada criança, de cada faixa etária, de cada família, né? Eu não vou aqui, enfim, trazer fórmulas, né? Mas eu acho que o que é importante pensar é o quanto esse vínculo, ele é significativo, efetivamente, né? Eu acho que o uso da criança do audiovisual, o uso da criança com audiovisual com o objetivo de entretenimento é muito diferente de quando, por exemplo, ela faz uma reunião em família e vê a avó, vê o avô, vê os tios, né? Aquilo ali é um outro tipo de vínculo. E quando ela usa para, por exemplo, investigar alguma coisa e aprender e narrar as coisas que ela aprende. Isso aí é um outro gesto, entende? A gente discute muito isso, assim, quais são os gestos, né, da criança e do professor com o uso da câmera, né? Eu vou abrir um parênteses aqui para trazer uma questão da discussão da estética, né? A estética é um termo próprio do campo da filosofia e das artes, mas que é muito relevante para a gente cruzar, né, com as questões da educação, né? Quando a gente pensa em estética, Graça, já... É para precisar que faltam 5 minutos para você, do seu tempo, e que essas perguntas estão no debate, que eu vou fazer daqui a pouco para você. Desculpa, tá, beleza. Então vou fechar só com essa, então. Quando a gente pensa a dimensão a estética, geralmente a gente constitui uma determinada linguagem.
É uma forma de olhar para isso, né? Então, por exemplo, no caso do cinema, eu vou falar de quadro, de composição, de fotografia, né, da arte, do uso das cores, dos objetos e tal. Se eu vou para a literatura, são outros elementos estéticos constituintes dessas linguagens. Se eu vou para o teatro, é outro, e assim vai, né, para a pintura e tal. Agora, tem uma outra dimensão da estética que eu acho relevante a gente pensar, que é o que eu chamo de estéticas da docência, né? Ou seja, vamos lá, eu estou aqui olhando principalmente para a Gina, aqui na minha tela, e isso faz com que o meu olhar não seja para vocês efetivamente. Se eu olho para a câmera agora, estou olhando para vocês, que foi o que a professora Gilca fez com tanta habilidade. Isso já promove uma outra experiência desse evento, né? Quando eu faço assim, eu consigo me comunicar muito melhor com vocês, mas eu ainda não desenvolvi essa habilidade que a professora Gilca conseguiu já desenvolver, entende? Eu estou promovendo uma outra experiência quando eu faço isso, né? Da mesma maneira que, dependendo de como eu convido as famílias a participar dessa experiência das aulas remotas, a depender dos tempos que eu dou para as crianças interajam entre elas, antes das aulas, ou durante, ou depois, a depender dos recursos de interatividade que eu trago, sabe? A depender enfim, claro que tudo isso dentro dos limites, mas a depender da forma como eu articulo isso, eu promovo diferentes experiências estéticas também de aprendizagem, experiências afetivas, experiências de vinculação, de experiência em que a aprendizagem efetivamente acontece, não só a aprendizagem, o vínculo, né? O vínculo efetivamente acontece. E aí a aprendizagem, ela vai acontecer a partir do momento que existe a comunicação, né? Que por sua vez vai acontecer a partir do momento que existe o vínculo, né? Então, quando a gente domina a linguagem que a gente está usando para promover uma experiência de aprendizagem, a gente consegue promover experiências mais significativas também do ponto de vista da estética, né? O professor La Roça, ele tem esse saber elaborado, ele fala do saber da experiência, né? Tem um livro que ele fala isso, o saber da experiência. Ele traz a experiência como sendo aquilo que me atravessa, né? Eu vivo uma relação com um determinado acontecimento e algo me acontece, algo me atravessa, né? E essa experiência é esse algo que me acontece. E para isso eu tenho que ter uma certa porosidade, uma postura passiva de deixar aquilo me atravessar efetivamente e me transformar, né? Então, quando a gente traz a dimensão artística, sabe, e as linguagens correspondentes para o processo de educar, de ensinar e de aprender, então a gente está também nesse campo de pensar que tipo de experiência que eu promovo, sabe? Que tipo de experiência, não só no sentido cognitivo, né, mas em todos os aspectos. Aqui na Base Curricular Nacional para a Educação Infantil, traz a questão da indivisibilidade, né, das dimensões expressivo, motor, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural, né? Então, como é que, a pergunta que eu deixo então, como é que a gente pode trazer as artes, né, e trazer as linguagens das artes para promover experiências de aprendizagem que consigam efetivamente trabalhar essa multiplicidade de dimensões, essa multidimensionalidade, né? E para que a experiência seja efetivamente significativa, né? E claro, no momento de muita dificuldade como a gente está vivendo, no momento em que a sociedade está se articulando para se ajudar, né? No momento que a gente tem limitações. Só que a gente, talvez com um recurso simples, com o celular, por exemplo, a gente pode conseguir minimizar os impactos negativos desse momento e potencializar aquilo que está surgindo de interessante para a gente poder envolver as crianças, né, e tornar essa experiência mais benéfica para elas. Bom, é isso, pessoal. Obrigada, Felipe. Vamos voltar com a professora Gilca também, para a gente fazer o nosso debate. Olá, estamos de volta, professora. Vamos para o debate. Eu tenho aqui 4 questões, 5 como que me apareceu aqui agora. Eu farei as questões e vocês comentam a que sentir mais à vontade, porque me parece que aqui eles não fizeram para o Felipe ou para a professora Gilca, eles fizeram relacionado à temática de modo geral, que eu entendi assim. A primeira questão é de Cida Pires.
Qual o olhar de vocês para com o uso do celular em sala de futuros professores, professoras? Faço o possível para conciliar o uso do aparelho em minhas aulas, mas tenho colegas que proíbem. A segunda pergunta, Ruth Coró. Quantos desafios temos tido nesse tempo? Como fortalecer esses vínculos de proximidade e presença afetiva com as crianças bem pequenas, utilizando os recursos audiovisuais? Rejane Maria, a terceira questão. Ela diz: a utilização do audiovisual em excesso não prejudicaria a leitura e manuseio dos livros infantis em papel? Vamos fazer essas três e depois eu faço um outro bloco? Querem que eu repita questões? Eu repeti isso primeiro, porque para mim a conexão ficou ruim aqui na hora que você leu. A primeira, Cida Pires pergunta: qual é o olhar de vocês para com o uso do celular em sala de aula de futuros professores, professoras? Ela faz o possível para conciliar o uso do aparelho nas aulas dela, mas ela tem colegas que proíbem. Ela queria ouvir vocês sobre isso. Podemos responder na mesma ordem, professora Gilca, depois Felipe? Pode ser? Sim. Então, vamos lá. Pode ser. Bom, que primeiro eu queria também, assim, né, saudar o Felipe, que coisa boa de conhecer, gostei muito de te ouvir, fiquei muito encantada, não é, com algumas das experiências que tu trouxeste, o pessoal lá do Coco, que coisa linda, as fotos narradas, muito, muito bonito, adorei. Então, vamos lá, Cida, essa é a grande pergunta, não é? E é tão curiosa a questão do celular na sala de aula, né? Esses dias eu estava escutando eu acho que era não sei se era um psiquiatra, alguém falando que antes da pandemia, a gente sempre dizia assim: para, todo mundo com o celular e tal, o celular é um perigo, todo mundo só fica no celular o tempo inteiro, ninguém mais se olha no olho, ninguém mais conversa, todo mundo no celular. E aí ele dizendo assim: eu acho que a gente vai chegar depois dessa pandemia, todo mundo tão enjoado de celular, a gente vai estar querendo tanto olhar olho no olho, vai querer, sabe, tanto... Enfim, é curioso como as coisas, como a história é uma coisa realmente que se move e traz mudanças, né? Bom, eu, assim, acho muito legal, né, Cida, teu cuidado, o teu desejo de conseguir fazer um uso sem proibição. E aí, é claro, eu acho que algumas coisas assim a gente tem que falar. Primeiro, cada contexto é que tem que discutir e tem que definir como é que é melhor naquele seu contexto, né? Então, acho difícil a gente ter, assim, regras gerais, proíbe, não proíbe, permite, não permite. Eu acho que cada contexto, cada comunidade escolar, enfim, é que vai saber como é que a coisa funciona melhor. Em termos gerais, quando a gente estuda a mediação a qualquer tecnologia, quanto mais democrática uma mediação, melhor, mais ela vai funcionar, né? Então, assim, a gente tem esses dois extremos: proíbe tudo, libera tudo. Nenhum dos dois é bom. Nenhum dos dois é bom. Proíbe tudo, a pessoa fica, quer dizer, fica sem conseguir ter acesso a determinadas informações e linguagens que são de direito dela, não é? E também fica com a sedução, porque o proibido é muito mais sedutor, né? Ela vai, de algum jeito, fazer escondido. Se libera geral, a gente está se eximindo, está tirando dos nossos ombros a responsabilidade por mediar, por educar, né? Eu assisti participei da banca de um trabalho muito interessante, Jaqueline Sobral, a tese dela lá na PUC do Rio de Janeiro, acho que ano passado, e ela pesquisou pais de famílias de classe média, média alta, creio que no Rio de Janeiro, e verificou que a maior parte deles não fazia nenhuma mediação ao uso de tecnologia dos seus filhos. E dizia assim: eu chego em casa tão cansado, tão exausto, deixa eles ali brincando, tal, pelo menos não me alugam. E diziam: isso aí é papel da escola, a escola vai ter que ensinar a fazer isso. Só que a escola não consegue dar conta disso e espera que a criança já chegue para a escola com algumas formas de lidar com aquilo. Então, esse é um dos problemas. Então, assim, mediação democrática é melhor, né? O que quer dizer isso? Escolher algumas coisas, alguns horários, para ver junto com a criança, se possível,
tá, de algum modo, mesmo que seja assim, a criança está na sala e a mãe está indo e voltando da cozinha, de vez em quando dá uma passadinha e vê o que ela está vendo, né? Estou falando aí até da televisão, por exemplo, o que ela está fazendo no celular, o que está acontecendo, enfim, estar junto. Isso é sempre melhor, estar junto e construir regras que sejam pactos democraticamente estabelecidos com as crianças. Isso é sempre melhor, né? Outra coisa que é importante, assim, é o exemplo dos adultos, né? Muitas vezes a gente vê, inclusive em espaços escolares, que as crianças estão por ali e os adultos estão no celular. Quer dizer, também não estão escutando as crianças, né? Então, assim, o exemplo dos adultos é vital. O problema do vício com a tecnologia não é só das crianças, ele é das crianças porque ele é de todos nós, né? Então, a primeira coisa é a gente olhar assim para como é que a gente está lidando com essa questão. E por fim, eu acho que tem que pensar assim, eu acho que já vou até aproveitar e enganchar na resposta para a Rejane, né? Se o excesso de tecnologia e vídeo não prejudica a leitura dos livros em papel. Acho que todo excesso não é bom, né? Eu acho que a perspectiva que a gente tem é uma perspectiva ecológica, né? Tem que pensar o cotidiano da criança como um todo. Se ela brincar na natureza é muito bom, mas se ela só brincar na natureza e não tiver acesso, por exemplo, aos livros, né, vai ficar faltando alguma coisa, né? Se ela só ficar nos livros, mas não tiver experiências físicas, corporais, de interação com outras crianças, e mesmo o acesso ao que de bom existe nas mídias, também vai ficar faltando. Então, assim, a perspectiva ecológica, que a criança tenha de tudo um pouco, de tudo um pouco, que não falte nada e que ela tenha de tudo um pouco para que a ecologia do ambiente cultural em que ela vive possa ser a mais rica possível, né? E aí eu creio que... Bom, aí tem essa pergunta bonita da Ruth, que é como fortalecer os vínculos com as crianças por meio das mídias, não é, da tecnologia. Eu vou puxar a brasa aqui para o meu assado, né? Eu não sei como é que vocês usam aí na Paraíba, tem essa expressão puxar a brasa para a minha sardinha, né? Então, eu vou puxar a brasa para qualquer coisa que eu esteja cozinhando aqui e vou puxar a questão do áudio. Eu achei muito bonito quando o Felipe trouxe essa possibilidade de trabalhar só com os áudios, gravar só os áudios do celular, né? Porque nessa pandemia, eu tenho me interessado muito pesquisar as possibilidades desse áudiozinho mais simples de WhatsApp, tá? E a possibilidade de que a voz humana, porque o que é a voz humana, né? A criança, ela entra na linguagem por meio daquelas primeiras palavras. A Lídia Ortélio, né, que é essa grande mestra inspiradora de quem trabalha com a cultura da criança e com a ludicidade, ela fala assim, que é pela voz, por aquelas primeiras cantigas que a criança escuta, que a linguagem que ela vai aprendendo a linguagem, né? Uma outra grande mestra, Dora Pastorista de Etchebarner, uma grande contadora de histórias argentina, ela falava que a relação da criança com a história começa provavelmente lá quando aquela mulher que morava nas cavernas da pré-história segurava o bebezinho no colo e fazia assim, ó, ou seja, o ritmo, o movimento, a voz humana, né? A voz também é corpo, a voz também é elo, é vínculo, né? E uma das coisas que nós podemos fazer neste momento da pandemia, inclusive, tá? É poder, por áudios muito simples, né, estar em contato até não só com as crianças, tá? Porque talvez os pais não queiram colocar o telefone celular junto aos bebês, enfim, né? Mas a gente pode acalentar os pais com cantigas muito simples, a gente não tem que ter medo, acho que a gente acaba tendo um padrão a qualidade técnica, né, Felipe? A qualidade técnica dos youtubers celebridades, que tem toda uma luz profissional, que tem todo um equipamento, microfone profissional, e aí a gente fica, às vezes, meio intimidado de fazer coisas pequenas e singelas com os recursos que a gente tem. E acho que a voz humana
falando assim, pertinho de um telefone celular, ela pode chegar, ela pode ser, ela é corpo também chegando, ela é alma também chegando no ouvido, no coração de quem escuta, os pais, as famílias, as crianças. Então, eu acho que essa seria talvez uma forma de se criar vínculos, e se possível, nos dois sentidos, no vai e vem, né, que também chegassem para nós, para as professoras, algumas palavras, algumas cantigas, algumas histórias que estão vindo das crianças e das suas famílias, né? Muito mais a gente poderia falar, mas ficamos por aqui nesse momento. Bom, Felipe? Muito bom. Professora Gilca, na hora que acabar aqui, depois não logo depois, meia-noite, eu vou escutar de novo, professora Gilca, porque eu ainda não absorvi tudo que ela está falando, não. Vamos lá. Algumas coisas eu acabei já passando por esse assunto, eu queria contribuir com alguns exemplos, tá? Não, antes disso, por que existe a proibição? Né? Vamos olhar para os problemas, né? Por que existe essa proibição? A inserção no mundo digital, ele envolve riscos, né? As crianças podem se envolver aí com pessoas perigosas, né? Que podem fazer mal para as crianças. As crianças podem desenvolver vícios, né? A própria ditadura do self, né? Enfim, desenvolve essa dimensão narcisista do ser humano, como isso pode virar um problema, né? Então, enfim, a própria ordem ao consumo, né, a ditadura da felicidade, de que você tem que estar sempre demonstrando que você está feliz, e que, enfim. Então, assim, a gente tem uma série de riscos, né, enfim, para simplificar, eu acho que se a gente deixar acontecer sem contribuir para o desenvolvimento de uma sensibilidade crítica, né, de uma conscientização crítica do uso dessa linguagem, dessas dinâmicas digitais e audiovisuais, a gente pode realmente levar as crianças para um buraco, né? Então, além disso, outra coisa que geralmente é relatada pelas professoras, né? É o próprio mecanismo da distração, né? Então, quer dizer, o dispositivo, o celular em sala de aula, ele distrai. Ele é mais um dos elementos que podem contribuir para a distração das crianças no meio das aulas, né? Além de outras coisas, mas vamos ficar com esses dois para pensar um pouco. Olha só, agora vamos pensar, por que as crianças distraem na aula, né? Será que essa aula está sendo efetivamente significativa? Será que não existem outros modos de promover experiências de aprendizagem? Será que quando a criança se distrai na aula, será que ela está querendo dizer alguma coisa também, né? A Elidiana está aqui, a Escola Nossa Senhora do Carmo trabalha com pedagogia de projeto. Eu não vi crianças tão engajadas e autônomas, né, enfim, que realmente participam do processo da construção das práticas de aprendizagem, não só participa da aprendizagem, né. Então, assim, existem modos de tornar a aprendizagem mais significativa. Então, acho que essa é uma questão importante, tá? Agora, o exemplo que eu queria dar foi assim, quando a gente foi para a escola de Albino Pimentel, eu vi que a Val aqui, a Val Denise, ela é coordenadora lá da escola, supervisora. E aí, quando ela hoje está estudando no mestrado, né, a relação entre a educação e o audiovisual, o cinema, e ela conheceu, enfim, essas possibilidades pedagógicas lá com a gente, e aí virou um furacão lá dentro, né. Então, olha esses exemplos que interessantes. A gente estava fazendo a prática a gente começa geralmente fazendo um trabalho de sensibilização à linguagem visual. Coisas simples, assim, trabalho com molduras, às vezes até sem a câmera, né? Sensibilização à imagem, ao ato de ver. E aí, de repente, numa sala, a gente, sei lá, tinha uma macaxeira, né? Um inhame. Não, inhame não. Como é que é no Sudeste? Como é que é macaxeira? Esqueci agora. Mas, enfim, uma macaxeira. Aipim, né? No Rio, aipim. Mandioca. Tinha lá uma mandioca, uma caixeira aqui. E aí as crianças tiraram uma foto e tal. E aí quando a gente foi conversar sobre isso, quer dizer, um processo simples, né? Olhou para a parede e tirou uma foto. De repente uma criança falou assim, meu tio tem roçado. Vamos pro roçado do meu tio? Aí a gente pegou a câmera e foi pro roçado, entendeu? E aí, enfim, uma coisa levou a outra, para simplificar, de repente as crianças começaram a trazer o que tinham. Aí ali dentro formou um grupo de hip hop, filmou hip hop. Quer dizer, e tudo isso
Gente, na educação infantil, esse trabalho com o audiovisual é incrível, ele é muito potente, é o que eu mais gosto de todas as modalidades, assim, eu gosto muito, porque tem uma abertura maior para as artes, né, é uma modalidade mais porosa, digamos assim, né, então tem muito potencial legal, né, e aí a gente então fez esse trabalho. Outro exemplo, a escola não tinha, por uma questão de organização do espaço, ela estava um tempo sem recreio. O recreio era dentro da sala de aulas, que a gente tinha que sair e voltar, porque não tinha espaço direito e tal. E aí a gente mapeou isso, a Val fez um trabalho de sensibilização das crianças pelas brincadeiras que elas mais gostavam. A gente fez uma sessão de cineclube com a temática da brincadeira, e depois fizemos o Dia Mundial da Brincadeira. Então, foi o dia inteiro de brincadeira dentro da escola. Arrastamos as cadeiras para os cantos e fizemos a brincadeira. Então, quer dizer, foi uma forma de trabalhar com o cineclube, né, não o ato de produzir a imagem, mas de ver, e a partir da temática ali que a gente trouxe, a gente promoveu uma experiência lá dentro. Né? Então, assim, são muitas as possibilidades, mas eu queria trazer essa questão. O audiovisual, ele tem riscos, mas ele pode ser, a gente pode mediar o vínculo a essas ferramentas e a essa linguagem, e também a inserção no mundo digital. E aí dá para tornar isso interessante, significativo. Ok, vamos para a segunda rodada das nossas questões, nosso debate, nossa roda de conversa. É a melhor roda de conversa, né? Estamos conversando. O professor José Luiz Ferreira, ele diz o seguinte: me parece que neste tempo de pandemia, a creche / pré-escola está mais na família do que a família na creche. Isto traz alguma implicação para a ressignificação do significado da educação infantil? Neurenilda Cunha, até que ponto o uso do audiovisual é benéfico na educação infantil? E, por fim, Carla D'Angela, ela diz o seguinte: com a aceitação do tempo virtual como carga horária, ao mesmo tempo que vemos a classe média em home office e passando mais tempo com as crianças, vocês acham que isso dará mais força ao homeschooling, sei lá, a pronúncia da palavra correta? São essas 3 questões para a nossa conversa agora. Vou, Felipe? Pode ir. Quer começar, Felipe? E a gente vai alternando, né? Vai, isso. Eu vou? Não, a gente vai, porque eu acabei de falar, e você fala um pouco. Então eu vou. É que eu acho que eu vou começar dizendo que eu não sei responder a questão do José Luiz, ela é tão importante. Se a creche está mais na família que a família na creche, é uma pergunta, olha, José Luiz, essa é das boas, viu? Eu não vou nem me atrever a dizer nada aqui, tá? Eu acho que essa pergunta fica pulsando aí até como uma das grandes contribuições, eu acho, desse nosso momento aqui, tá? Essa é quente, tá? Não saberia o que te dizer, tá? Teria que pensar melhor. A Neuremilda, ela falou uma coisa bem legal, importante também, né? Até que ponto o audiovisual é benéfico na educação infantil, né? Exatamente, eu acho que... Primeiro, eu queria trazer 2 coisas. Eu queria trazer, aliás, 3, bem rapidinho, tá? Quando a gente estuda mídia e educação, a gente fala dos direitos de mídia das crianças, tá? Que eles são de 3 ordens, e tem a ver com o que o Felipe falou, tá? Tem a ver, primeiro, assim, os direitos... A proteção das crianças contra coisas que são negativas, que não são boas para elas, os direitos à provisão, ou seja, elas têm direito a receber aquilo que elas precisam, porque pelas mídias também estão presentes arte, está presente cultura, conhecimento, não é? E também os direitos que têm a ver com participação, ou seja, os direitos das crianças a poderem participar também, entendendo as mídias como um espaço cultural também, ao qual elas também têm direito. Isso é uma coisa, tá? Outra coisa são as orientações que muitas pessoas fazem, inclusive assim a partir de pesquisas da área médica, que não recomendam que a criança muito novinha tenha
acesso liberado às mídias, não é? Tem, inclusive, assim, uma referência, vocês podem depois procurar, que é bem interessante, que é de um psicólogo francês, o trabalho dele é bem conhecido, chama-se Serge Tisseron, e ele estabeleceu um parâmetro, assim, a partir da pesquisa dele, que ele chama, assim, de 3, 6, 9, 12, tá? Anos de idade, né? Ele diz assim, que até os 3 anos, claro que são referências gerais, né, pessoal? Mas ele diz assim, até os 3 anos, melhor não dar acesso às crianças às telas, a não ser, né, nessas situações, por exemplo, em que ela pode conversar com a família, em que ela pode ter essa questão mais presencial, mas não ficar com o celular na mão, assistindo, tablet, enfim, e mesmo nem a televisão, é o que ele recomenda, tá? Depois, até os 6 anos, já começa a entrar um pouco mais, né? Mas ainda não liberar videogame para as crianças. Enfim, ele dá uma série de sugestões, e assim como ele, muita gente também pesquisa essas questões, e é claro que a gente precisa fazer a nossa própria filtragem dessas referências, porque, como eu falei, eu acho que cada texto que precisa, cada família, cada contexto que precisa ver o que lhe serve naquele momento, né? E aí eu queria citar, por fim, uma pesquisa que eu achei muito interessante nesse sentido. Eu acompanhei como orientadora a pesquisa de uma professora da educação infantil aqui da rede municipal de Florianópolis. O nome dela é Simone Soller. E ela se preocupava muito porque ela via a televisão nas instituições, nas creches, ligada sem nenhum critério, tá? Ligada assim, tá ligada por ligar, e ela viu que não havia nenhuma reflexão dentro da rede com relação a por que a televisão estava ligada naquele momento, né? E aí ela começou a pesquisar, a ouvir as professoras de diferentes creches, e percebeu que existia uma série de regras implícitas, e uma delas era assim, ó, se chove, a gente liga a TV, né? Então, não dá para brincar no pátio, então liga a TV. Na hora que as crianças não têm ninguém para cuidar, antes dos pais chegarem, a professora já foi embora, né? Então, liga a TV. Tinha uma série de regras implícitas. E aí, então, o que ela fez na dissertação dela? Ela criou uma pauta de questões para que cada instituição, cada creche, cada pré-escola, enfim, pudesse discutir quais as suas regras, quais os seus combinados para quando, como, por quê usar a televisão ali dentro, né, para conseguir refletir a respeito disso. Do mesmo modo, seria interessante que isso fosse feito com relação também às outras mídias. Uma coisa é usar, por exemplo, o celular para a criança poder fazer uma pesquisa, para poder fazer uma filmagem, para poder criar um áudio, não é? Outra coisa é liberar para ficar na rede social, né? Então, assim, o modo como se usa e que isso seja combinado coletivamente pelo grupo, me parece mais interessante do que simplesmente determinações vindas de cima para baixo, preto no branco. Pode, não pode, tal, né? Eu acho... sim, por fim, a questão da Carla, não é? É uma questão bem importante também. A classe média em home office. Será que vai dar força ao homeschooling? Né? Eu estava lendo hoje, até eu acho que é uma leitura bem importante também, um manifesto que o CONANDA, o Conselho Nacional de Direitos da Infância, CONANDA? Não estou me lembrando agora exatamente como é que é o que é o Conselho Nacional, me ajudem alguém, pessoal, Conselho Nacional de Direitos, CONANDA, Direitos da Infância, tá? Que é um órgão consultivo, ligado enfim, o CONANDA, tá? Ele é um órgão muito importante. E eles fizeram um manifesto, publicado agora, eu acho que mês passado, talvez, junho, com relação ao uso das mídias na pandemia, durante a pandemia, tá? E ali tem coisas muito importantes de serem vistas, e eles alertam justamente com relação à questão do homeschooling, que se entenda que esse trabalho em casa, né, não deveria conduzir a perspectiva do homeschooling, que seria a educação doméstica, né? Quer dizer, ao ensino, à escola. O homeschooling seria, como é que é? Também está faltando o termo que a gente usa, o termo correto em português. Como é que fala? Como é que é?
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Crisliane. Beleza. Então, assim, por que a gente defende a escola? Por que a gente defende a instituição de educação, especialmente a escola pública, a instituição de educação infantil pública? Porque é o espaço da diversidade, né? É o espaço onde a criança pode criar autonomia e pode conviver com a diferença, né? E isso é muito complicado de acontecer no espaço de homeschooling, não é? Então, a gente entende que a escola tem o papel de... E, desculpa, obrigada, Nied, ensino domiciliar, as coisas estão escapando, ensino domiciliar, né? Então, a defesa voltando, então, para a pergunta da Carla, né? Se a classe média em home office dará mais força ao homeschooling. Claro que são questões políticas bem cabeludas, né, Carla? Mas acho que, ao mesmo tempo, nós temos visto tanta valorização maior dos professores, não é? Da parte de tantas pessoas que estão vendo como é duro ensinar conhecimentos e currículos escolares, né? Não mesmo que seja só para a sua criança que está ali em casa, imagina para um grande grupo. Então, acho que eu tenho esperança que não, tá, Carla? Eu tenho esperança que não. Eu tenho esperança em que toda essa crise terrível que a gente está vivendo venha resultar em uma valorização maior da escola, das instituições públicas de educação e das instâncias coletivas e democráticas. Felipe? Você quer fazer alguma consideração, Felipe? Vou fazer alguma consideração. Claro que não tenho a menor condição de responder a pergunta que a professora Gilca também não conseguiu responder, então não vou nem me atrever. Olha só, mas eu queria pensar uma questão mais ampla, que é assim, eu acho que a gente está no momento de construir novas narrativas, sabe? A gente está no momento em que a gente foi pego de surpresa, todo mundo foi pego de surpresa, e aí existe um movimento, talvez, de tentar reproduzir, acho que isso já está passando, né? Mas enfim, uma tentativa de tentar reproduzir o que era antes com novos mecanismos, novas ferramentas, e um movimento de olhar para o novo, para o que está abrindo, para o que está... Aí a importância, o professor Gil falou uma palavra tão bonita, acho que da arte abrir horizontes, né? As narrativas, abrir horizontes, eu anotei, eu não sei onde está aqui. Mas você colocou uma coisa tão bonita, assim, e não só no campo das artes, mas também no campo da política, né? Eu acho que agora é o momento em que a gente vai dar uma repaginada, assim, nas discussões, nas pautas políticas em relação à educação, não só à educação, né? Agora, recentemente aconteceu uma notícia aí de que o Ministério da Educação está querendo aprovar aquele formato de trabalho por hora, né? Tirar o salário mensal e ser o salário por hora, né? Enfim, então existem forças em jogo. Agora, está todo mundo vivendo na pele um cenário que agora, eu acho que igual aconteceu em 2013, aconteceu um acontecimento, né, inimaginável, assim, para a nossa história recente, e aí, a partir daquilo ali, houve uma disputa de narrativas, né, e aí, infelizmente, quem ganhou foi quem ganhou, né. Agora, eu acho que isso que vai acontecer, isso que está acontecendo agora, vai abrir um novo campo de disputas narrativas. E daí a importância desse espaço que está existindo aqui agora, né? Que é o que? É a gente pautar, é a gente construir narrativas, é a gente pensar as questões. Você estava falando da avaliação, eu não estou nessa discussão, imagino que a discussão sobre avaliação nesse momento seja uma discussão muito importante, muito difícil de fazer agora, né? Agora eu fico pensando que, gente, será que isso deveria ser uma questão tão relevante? Eu acho que a avaliação pode ficar para depois, né? A gente está precisando sobreviver, a gente está precisando... Mas é claro que isso é uma questão importante. Eu quero dizer que como é que a gente pode, assim, olhar para o que está acontecendo e priorizar as prioridades, sabe? Tentar enxergar o que é prioridade nesse momento, o que a gente tem que transformar nesse momento. Ao invés de tentar recolocar certas coisas que nesse momento não vão ter resposta, sabe? Enfim, então só queria abrir esse horizonte. Vamos repensar as nossas narrativas, né, políticas. Com certeza, Felipe. Precisamos pensar caminhos, né? E eu fico imaginando também, depois dessa nossa discussão aqui, que tanto para a gente pensar
a professora, como artesã de cultura, ela também tem direito, né? O professor também ele tem direito. Direito a acesso à produção cultural, acesso à cultura, para ele poder despertar, desenvolver a sua sensibilidade. Você não vai desenvolver uma sensibilidade do nada, né? Então, esse direito ao acesso. E o FAPEI, quando a gente começou a criar esse fórum, nós tínhamos como meta fortalecer a criança e fortalecer os professores e as famílias, porque o protagonismo é desse trio. Crianças, famílias e professores, eles sim fazem uma educação infantil de qualidade. Porque para nós vencermos esse grande desafio, que ele é histórico, que ele é crônico na educação infantil, de melhorar a nossa relação com as atividades, com o papel, nós precisamos ter professores fortalecidos em outras dimensões, da cultura, né, da arte, do cinema, porque, infelizmente, ou felizmente, eu, assim, não sei se a minha visão é muito romântica, mas como meus mais de 30 anos dentro da escola pública, e, assim, eu sempre formei pedagogia, achei que eu ia consertar a escola pública, fui para a escola, eu tinha discussão com a diretora, eu tinha discussão com os colegas, porque eu queria fazer valer o que eu aprendi no meu curso de pedagogia, que eu queria que aquelas crianças tivessem acesso àquilo de melhor que eu aprendi, que eu estudei numa universidade muito boa, enfim, lá em Belo Horizonte. Eu sou muito orgulhosa de ter feito meu curso de pedagogia lá, e fui levando isso. E aí, para mim, não foi um problema ser generalista, porque eu não tinha que entender de tudo, mas eu tinha que trazer com alegria aquilo que era mais potente em mim, que era o teatro, que era a dança, que era a poesia. E eu falo isso com as minhas alunas: você tem alguma coisa de potência e comece por ela. E aí depois você vai agregando. Porque sempre tive meus grupos de colegas, tinha uma psicóloga, tinha uma psicolinguista, enfim. O professor ele precisa ser fortalecido para quando chegar um diretor e falar: olha, você vai fazer isso, você dizer: não, essa criança tem o direito que eu faça assim, precisa que seja assim. Eu era muito fortalecida com essa minha relação, com a minha formação, né? Nos debates, nos embates com a direção da escola, no debate com a gerência da educação, né? O professor ele também tem que ter esse debate com esse pessoal de igual para igual, né? Tem que mudar essas relações de força com essas pessoas. E aí o FAPEI ele tem esse ideal, essa utopia de fortalecer essa nossa luta pelo direito das crianças, das professoras e das famílias a uma educação infantil pública e de qualidade. E aí eu trouxe uma memória, porque eu recebo de uma amiga da universidade todos os dias, acho que é porque assim, eu vivo sozinha, eu deixei Belo Horizonte, vim para Campina Grande, e aí nessa pandemia eu estou isolada sozinha aqui na minha casa, e aí todo dia ela me faz um carinho, né, essa minha colega, ela me manda uma poesia, ela me manda uma música, e nesse dia ela me mandou um poema, que quando eu li, eu fiquei tão feliz o dia inteiro, porque ele me mobilizou em memórias lindas da minha sala de aula, e que, assim, eu fui professora de educação infantil e fui professora alfabetizadora. E ele me lembrou mais essa memória da professora alfabetizadora. Eu vou ler e vocês vão entender um pouco por quê, tá? O pequeno conto do escritor uruguaio Eduardo Galeano mostra maravilhosamente para nós, né, o encantamento de uma criança quando ela vai conhecer o novo. É assim, chama A Função da Arte. Deixa eu posicionar meu computador aqui. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadoff, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar,
O mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Esse é do Eduardo Galeano, do livro dos Abraços. Né? Então, assim, esse me ajuda a olhar, sabe? Eu fiquei imaginando quantas vezes as pessoas, esse poema me ajudou a olhar para essa pandemia de um outro jeito, me ajudou a olhar de um outro jeito para a solidão, mas ele me fez olhar para trás. Por muitos anos eu ajudei as crianças a olhar e a desvendar o mundo da leitura, a trocar comigo de lugar no final do ano, que no começo eu lia as histórias e no final do ano elas liam as histórias para nós, para a sala toda. E como que eles iam mudando esse posicionamento deles, né, no grupo, na vida, com essa experiência com a leitura, né? E é uma experiência mais do ensino fundamental, mas que criança, é um trabalho com criança, né? Tá? Você, enfim, no mundo da leitura. E eu fico imaginando que esse mundo do cinema, que o Felipe, agora também, ele, a Inês e a Ana, né? É a Ana que ela chama mesmo, tem me ajudado a ter esse mundo, sabe? Eu fico encantada cada vez que eu aprendo a comentar um filme, com um diretor, da disciplina que eu ministrei a partir desse conhecimento, que eu cresci. E uma última coisa, uma reflexão de professora para professores, que nós estamos falando aqui também, né? É que, para mim, aula remota, aula por computador, era uma coisa inviável. Inviável pela minha timidez, por um monte de coisas. E aí veio a pandemia, me veio a proposta da disciplina, e foi uma coisa que mudou totalmente a minha visão em relação à aula remota. Porque eu imaginava que não teria interação, que não teria relação. E nós somos um grupo tão unidos que, assim, temos um grupo e que estamos com saudade. Eu vi aqui o pessoal comentando, saudades das nossas aulas. Eles ficaram amigos, eles se encontravam para estudar para a disciplina, para comentar a disciplina. E, assim, os alunos me mostraram que quando o professor e aluno estão em sintonia, é possível a gente fazer qualquer coisa. Muito obrigada, professora Gilca Girardello. Muito obrigada, Felipe. E espero encontrar com vocês outras vezes. Foi muito bom. Obrigada para todos que participaram do nosso PAPEI hoje. Né? Eu queria agradecer todo mundo, a presença, tem nos prestigiado bastante. Isso tem nos dado muito alento, né? E Fernanda pediu para eu fazer um aviso aqui na finalização, que eu esqueci. Fernanda, qual que é o aviso? Desculpa, gente, mas é isso. Graça. Oi. Posso só dar um recado também, antes de fechar? Pode. Se eu acho aqui uma coisa que a Fernanda pediu. Tá. Não, pessoal, o pessoal que está acompanhando a gente, vocês encontram, a gente do grupo Semente Cinematográfica, hoje à noite a gente vai lançar um evento que é 100% gratuito, né, e online. Ele se chama Programa de Apoio em Educação Audiovisual. Então, lá pelas 8 da noite, se vocês entrarem lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente já vai ter lançado, né, só digitar Semente Cinematográfica, tudo junto, sem acento. E aí a nossa proposta é fazer uma roda de conversas como essa que a gente está tendo aqui, né, por um mês, uma cada semana, mas também oferecer um workshop de construção de trilhas de aprendizagens híbridas. A gente vai trazer uma discussão mais aprofundada sobre essa dimensão artística. Então, enfim, para quem quiser, fica aí o convite, tá? A gente vai lançar livros, filmes, vai ter bastante coisa, tá bom? Para poder ajudar as professoras nesse momento. Ok, eu quero agradecer também a Gina, a Jailma e ao nosso técnico Felipe, que é o outro Felipe, não é o Felipe Leal, mas o Felipe, que não tem o nome dele, eu esqueci o nome completo, desculpa, Felipe, mas quero te agradecer imensamente pelo seu apoio técnico, a Jailma e a Gina, que fazem esse fórum acontecer. Muitíssimo obrigada e boa tarde. E até o próximo, daqui a 15 dias.
Nós vamos anunciar já já a temática, viu?